Você já ouviu falar do Abril Azul? Este mês é dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Hoje no Bem-vindo eu converso com a psiquiatra infanto-juvenil Jaqueline Bifano sobre este assunto. O que é o autismo e por que que chamam, né? Por que essa classificação de transtorno do espectro autista? Ele é chamado de transtorno do espectro, porque antes existiam vários transtornos que tinham características semelhantes e algumas peculiaridades diferentes. Então, eles reuniram todos esses transtornos do neurodesenvolvimento em um transtorno só, né, que chama transtorno do espectro. Então, assim, nisso existe esse transtorno do espectro, ele está abrangendo todos esses outros transtornos que antes eram classificados separadamente. E a gente pode falar, doutora, que existe uma causa ou essa questão do autismo é multifatorial? É multifatorial. Geralmente existe uma alteração no desenvolvimento do feto durante a gestação da mãe. E isso pode ser, por exemplo, faltou oxigênio, faltou algum nutriente. Então, por isso que é muito importante, durante a gestação, fazer todo aquele acompanhamento, né, repor os nutrientes necessários, por exemplo, né, aquele que a mãe toma o sulfato ferroso, toma, né? Então é muito importante aquele pré-natal super bem feito. Só que também existem outras características, por exemplo, uma alteração genética, né? Alguém na família que já tem uma predisposição na família de ter, né? Já existe uma criança autista na família, alguma exposição, algumas substâncias radioativas. Então, existem vários motivos aí, vários causadores do transtorno. Existem sintomas ou existem sinais que indiquem que aquele indivíduo, que aquela criança tem autismo? Hoje, ainda bem, né, a gente consegue já notar pequenos, pequenas características, pequenos sinais que a criança já dá desde, de repente, né, desde os primeiros meses de vida. Então, às vezes, aquela criança que não interage com a mãe, que não tem aquele sorriso social, né? A gente fala assim, a mãe está lá brincando com a criança e a criança não sorri. A mãe está lá fazendo barulhinhos, né? Assim, a criança não olha. Então, esses já são pequenos sinais do autismo que a gente já pode notar até mesmo já na criança ali, né, com meses de vida. Só que algumas já apresentam nesses primeiros meses de vida e outras vão apresentar, às vezes, já com 1 ano. A gente percebe que a criança ela tem um atraso, às vezes, da fala, né? Ela já está mais ou menos na época da criança, já está formando frase, ou então já está falando algumas palavrinhas e a criança não consegue falar. Então, são esses sinais que fazem com que a gente desperte, não, tem alguma coisa de errado, eu tenho que levar, né, eu tenho que levar meu filho, ou então o pediatra pede para levar para consultar com um psiquiatra da infância e adolescência, ou neuropediatra, para poder avaliar e fazer o diagnóstico. Você falou aí do diagnóstico. Como esse diagnóstico é feito? O diagnóstico ele é extremamente clínico, então é a gente fazer uma entrevista com os pais primeiro, saber, né, o porquê que o pai está ali com aquela queixa, qual é a queixa do pai, dos pais. A gente investiga várias características, então, que a gente olha, por exemplo, se a criança, como é que é a comunicação da criança, se a comunicação, a verbal, ela está na época, né, ela está certa, se a comunicação não verbal está correta, se ela tem características como seletividade, comportamento repetitivo, estereotipias, se ela tem uma rigidez
do comportamento, uma rigidez do pensamento, se ela, como é que é a empatia dessa criança, ela sabe se colocar no lugar do outro, ela interage de uma forma adequada com outras crianças, com os adultos, ela ela tem alterações sensoriais, então são algumas características que são muito importantes que durante essa entrevista com os pais a gente observa. E depois a gente, né, pede para os pais trazerem a criança e a gente vai observar ali através de brincadeiras, através da conversa também, a criança para poder fazer o diagnóstico. Feito esse diagnóstico aí, como que é o acompanhamento dessa criança? E eu queria também que você falasse um pouquinho da questão da importância de uma equipe multidisciplinar, né? Tem toda uma equipe e essa equipe é super importante. E quando mais cedo essa equipe agir, vamos dizer assim, né, essa equipe entrar em ação, melhor vai ser o prognóstico dessa criança, né? Mais chance dessa criança crescer de uma forma mais próxima a uma criança típica, né? Crescer com menos sintomas aí do transtorno do espectro e ficar de uma forma mais adequada. Então, quais são os profissionais que fazem parte dessa equipe? O psiquiatra da infância e adolescência ou o neuropediatra, o psicólogo comportamental, que a gente indica geralmente um psicólogo que trabalha com o método ABA ou o método Denver, que são, né, métodos comportamentais que ajudam nesse desenvolvimento da criança. Fonoaudiólogo, porque geralmente existe um atraso da fala, ou então a fala ou a comunicação não verbal ela é inadequada, então a gente precisa trabalhar essa comunicação, e o terapeuta ocupacional. Doutora Jaqueline, e existe aí uma diferença do autismo para a síndrome de Asperger? Então, a síndrome de Asper é um autismo leve. Então, a criança que ela tem Asperger, ela tem todas as características do autismo, mas ela não tem uma alteração da comunicação verbal e não verbal, e ela não tem alteração da sua inteligência, porque algumas crianças autistas, né, geralmente o autista de grau moderado, o autista de grau grave, eles apresentam uma alteração da inteligência. Eles têm um déficit intelectivo. E o síndrome de Asperger, não. Pelo contrário, é uma criança com inteligência, né? É uma criança muito esperta, com a inteligência preservada, e que ela tem, por exemplo, características que ela tem algum assunto chama muito a atenção dela, ela vai saber muito sobre aquele assunto. Então a gente fala que a inteligência dela pode ser até um pouquinho elevada. Como que o autismo ele pode impactar nessa questão do desenvolvimento intelectual, da interação social dessa criança, do comportamento? Então, dependendo do grau do autismo, a criança ela pode apresentar, por exemplo, uma dificuldade de aprendizado, então ela vai ter na escola ali uma dificuldade de aprendizado, ela pode ser uma criança muito imperativa, muito inquieta, que não vai, né, pela essa dificuldade de interação, ela não vai obedecer normas, não vai obedecer regras, ela não vai conseguir ficar sentada às vezes na sala de aula, então ela vai precisar de um monitor ali na sala de aula para ficar do lado dela, para ajudá-la, né, auxiliá-la nas suas questões, assim, né, nas suas dificuldades. Então, ele pode prejudicar isso, pode prejudicar o aprendizado, pode prejudicar. A criança autista, geralmente, que ela tem uma dificuldade de interação social, ela não faz muita questão para ela, não importa ela não interagir, ela não gosta de interagir, na verdade. Então, as outras crianças virem em cima dela, que vai ser ruim para ela, porque ela vai se sentir muito invadida. Então, né, alguns, né, não são todos. Então, ela vai. Mas isso vai prejudicar nela no futuro, por exemplo, para ela ter um trabalho, ela vai precisar interagir com as outras pessoas no trabalho. Então, isso ela vai ter que aprender habilidades sociais durante a infância e adolescência para poder, na vida adulta, ter né, uma boa qualidade de vida também, poder interagir de forma, pelo menos, adequada para poder, né,
está ali no meio social. O mês de abril também é todo dedicado, né, à causa. Por que é tão importante falar disso? Por que é tão importante essa causa e ter uma data para celebrar isso? Então, o mês de abril é considerado o Abril Azul, né? Ele é em homenagem, né, aos autistas, é um mês de conscientização ao transtorno do espectro autista, e ele é muito importante para que as pessoas se conscientizem, busquem saber o que é o transtorno do espectro autista. Muitas pessoas não sabem, às vezes vê uma criança na rua com esse comportamento, né, vamos dizer, diferente, e a pessoa acha que a criança ela não teve uma boa educação, que a criança ela não tem limites, que os pais que não dão limites. Então, esse mês a gente leva informação para as pessoas, é um mês de conscientização, é o mês da gente, né, profissional da saúde que trabalha com isso, levar também informações para a sociedade, então para as pessoas, para que as pessoas se conscientizem e parem de julgar, né, as crianças que têm autismo, os pais das crianças que têm autismo. Então, é um mês muito importante que é de conscientização mundial. E é muito importante a gente falar que né, o filho, né, a criança autista, ela não é um diagnóstico, né, ela é uma criança que ela tem os mesmos direitos que outras crianças, tem os direitos, às vezes, né, específicos aí por causa do seu transtorno, por ser uma criança, né, vamos dizer assim, com algumas deficiências, então elas vão ter os seus direitos, mas ela também tem os direitos das outras crianças, ela também tem que receber afeto, ela também tem que receber limites, ela tem que receber, né, todo o carinho dos pais e da sociedade, e então a gente não pode ver essa criança só como um diagnóstico, a gente tem que ver essa criança como um todo, e é muito importante isso, para a gente não titular aquela criança, né, como uma criança, que é uma criança autista, e tratá-la muito diferente, né, das outras crianças. Pelo contrário, a gente deve tratar ela o mais próximo possível de uma criança típica, para ela inserir essa criança, por exemplo, numa escola com outras crianças, né, típicas, para ela poder aí se aproximar do mais, né, do mais normal possível. Ok, doutora Jaqueline, muito obrigada. Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje. E agora eu gostaria de te fazer um convite. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Por meio dele você contribui com a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Então, posicione a câmera do seu celular e venha fazer parte da nossa família de colaboradores. Eu fico por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau!